Fiquei aguardando aqui o início do walk, free walk. Dar uma volta aqui no centro histórico. O pessoal aí que vai conduzir o passeio. Aqui é a igreja. Igreja da Matriz aqui. Seria muito pesado que está aí todo. Então, acompanha lá. Foi construída para os portugueses que vinham buscar o ouro da cidade naquela época. Ela é a maior igreja da cidade, a única que tem visto normalmente igreja dos habitantes. Ela foi feita 3 vezes, ao fato dela ser feita maior do que as outras, ela acabou afundando. A primeira construção 1600, a segunda 1703 e a última foi em 1873, eles pararam a obra pela metade. Ela não tem a torre e o sino dela ficou na reta da janela, tá? Esse casarão de esquina é a casa da Michinho, um navegador brasileiro que atravessou o Oceano Atlântico no barco a remo e a vela. Essa casa ela tem esse desenho nas paredes, que são um símbolo da maçonaria, símbolo maçônico. Eram casas de barões de café e cana-de-açúcar, no período de 1667. Então a cidade também foi feita nesse mesmo período, tá? Deixa eu ver. Então essas pedras aqui, elas vieram no furão do navio como lastro. Deixavam a pedra e levava ouro. Por isso então a cidade foi toda feita de pedra, as casas de rua. É, isso eu já tinha. Vieram da Europa. Já tinha ouvido falar, já. Tá? Verdade. Deixa ele entrar. Nós vamos ver aqui também a rua da Capela, a Capela Nossa Senhora das Dores. Uma igreja só para as mulheres. Eram separados homens e mulheres. Até naquela época eles separavam dentro das igrejas. Depois eles resolveram construir uma igreja para as mulheres, tá? E foi a Capela Nossa Senhora das Dores, foi feita em 1800. Ali no finalzinho da rua, gente, do lado direito aqui, ó, nessa última casinha aqui, ó, da centro histórico, é a casa da atriz Linda Costa, a morena, que fez novela Salve Jorge, tá? Ela nasceu ali. Não faz parte da história, mas todo mundo pergunta onde que mora essa atriz. Curiosidade, tá, né? Estamos aqui na rua da Capela. Vamos ver agora a Capela Nossa Senhora das Dores, a Igreja das Mulheres. E também a Baía de Paraty. Ela é toda fechada pelos continentes, por isso utilizaram a cidade para fazer o escoamento do ouro. Assim ficando fácil de capturar os piratas, tá? Positivo. Ela só tem uma saída, tá vendo ali pelo mar, ó? Só tem uma saída, tá? Aqui ficava fácil de capturar os piratas. Aqui nós temos também a Praia do Pontal, uma das praias da cidade. E naquela mata verde fica localizado o Morro do Forte, onde tem os canhões que defendiam a pirataria. Tá vendo? Bem naquela mata lá, ó, foi feita a primeira cidade de Paraty. Ela era chamada Vila Velha e Vila de São Roque. Depois surgiu a Vila de Paraty porque Maria Jacques de Mello, uma fazendeira rica da época, doou o terreno para a construção da cidade, sendo que eles fizessem a igreja da Santa, que ela era devota a Nossa Senhora dos Remédios e não escravizasse os índios. Então eles construíram a igreja da Matriz. E os índios acabaram com a raça dos índios, a gente não vê quase índios na cidade. Tá vendo aquela ilha maior redonda ali, ó? Uhum. Ela é chamada Ilha da Bexiga. Eles tinham uma doença chamada bexigueira, eles separavam pessoas da população e jogavam naquela ilha com medo de contaminar a cidade. Pessoas ficavam ali no período de 40 dias de quarentena. Quase curavam e voltavam, senão continuavam até morrer. E essa aqui é a Igreja das Mulheres, gente. Tá vendo? Ela só tem uma torre, ó, para não pagar os impostos. Então se eles botassem 2 torres, elas teriam que pagar os impostos. Fazia a construção da igreja e mandariam imposto para a Europa. Como eles não queriam pagar, eles sempre deixavam faltando uma parte do Brasil. A obra nunca era terminada e ela era chamada obra de igreja. Uma obra que nunca termina, tá? Nós temos aqui também, ó, a igrejinha menor no final, é o cemitério de Gavetas da Irmandade. Por que cemitério de Gavetas? Porque o terreno todo ele era manguezal, eles não faziam a cova no chão. Fazia na parede das igrejas para que a maré pudesse subir e lavar toda a rua da cidade. Não tinha acumulação de esgoto, tá? A maré subia fazendo aí o serviço de limpeza, tá? Até hoje acontece isso. E essa maré subia assim, então lavar toda a rua da cidade, tá? Vendo essa igrejinha aqui, ó. E o imposto que era mandado para a Europa, ele era chamado quinto. Eles arrancavam a 5ª parte do imposto. Como a cidade era muito longe, muito quente, eles então falavam que vinha buscar o 5º dos infernos, tá? Que era esse imposto aí. Nós vamos ver aqui à frente, nós temos aqui os telhadinhos comuns, as casinhas mais pobres da época, telhados sem ilha nem beira, não verá o som de telhado, tá vendo? Mais à frente nós vamos ver as casas com eribeira. Assim eles sabiam as classes sociais, sabiam quem era rico e quem era pobre pelo beiral do telhado. Por isso surgiu a expressão sem eira nem beira. Perfeito.
Beira são esses dois aqui, tá vendo? O branco e o vermelho. Beira e a beira. Eles colocavam no quintal da casa, na área. Então quem tinha uma área maior, significava que ele tinha mais posse de terra, então eles eram mais ricos. Então por isso surgiu a expressão, né? Todo o telhado também da cidade, eles não se encaixam, tá vendo? Por cima do telhado, elas eram modeladas nas coxas das mulheres escravas, na perna. Mulheres com as coxas grossas, outras mais finas. Ficavam diferenciados e eram chamados feito nas coxas. E deu o dito popular. Tudo que é mal feito, ele é feito nas coxas. Pousada do Ouro, pousada oficial da FLIP, da Festa Literária, da Feira Internacional do Livro. Essa pousada é onde ficam os autores e escritores de livros aí, tá? Pousada do Ouro. Nós temos aqui também, ó, uma telhadinha conjunto, sem era nem ver. E mais à frente nós vamos ver aqui a Livraria Café. Essa livraria ela é a casa do príncipe Dom João Orleans de Bragança. Tá vendo essa livraria aqui, ó? Ela vai até o final da rua ali, nas árvorezinhas, a casa da família imperial de Dom João VI. Ainda mora os descendentes da família, tá? Esse prédio todo aqui é naquelas árvores lá, tá vendo? Aí de frente ao mar tem outro prédio dele também, né? Que ele existe, tá? É a casa da família imperial de Dom João. Aqui é a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos, nos quais estamos no barco de passeio. E mais à frente nós vamos ver os dois casarões mais bonitos dessa história. Essa casa, gente, ela tem abacaxi lá em cima nessa casa. O desenho nas paredes são símbolo da maçonaria. E o abacaxi é símbolo da nobreza, boa-vinda e prosperidade, tá? Vendo, isso aqui são os dois prédios, ó, mais bonitos do centro histórico. Aí tem os abacaxis lá em cima na sacada, os desenhos nas paredes, que são símbolo da maçonaria, tá? E as cornetas ali serviam para tirar as águas das sacadas, como se fosse uma calha no dia atual, tá? Uma água da chuva dessa ali. Tá vendo uma ferrujazinha na pedra ali, ó? No meio da pedra, era um tapetezinho de ferro que eles tinham, chamado pé rapado. Pessoas que eram pobres teriam que limpar os seus pés. Pessoas mais ricas já não precisavam, andava a cavalo ou tinha calçados. Por isso que o pobre é chamado de pé rapado, tá? Essa casa hoje é de um francês. As três outros lados são da família do Roberto Marinho, dono da Rede Globo, onde foi gravado Sim Amor, Escravizauro, Gabriela, Regra do Jogo e outras novelas da época, tá bom? Boa. Só quando você quiser tirar, descer, tirar foto, alguma coisa, só avisar, tá? Tá bom. Vendo essas três casas aqui que é da família do Roberto Marinho, tá vendo? As ruas são cheias de luvas de ouro. Era projetada abaixo do nível do mar, para a maré subir e lavar toda a rua da cidade. Não tinha tubulação de esgoto. A maré subia fazendo aí o serviço de limpeza. E até hoje acontece de fato, a maré subir e assim então lavar toda a rua da cidade. Aí, em época de lua, ela dá um nível mais alto que essa marca amarela ali na parede, tá vendo? A altura da água de lá chega. Só que ela não entra na casa porque o piso é mais alto a parte de dentro, tá? Quando jogavam toda a sujeira pela janela, inclusive as fezes. Caiu nas pessoas, ficavam nervosas e diziam que estavam empesadas. Então deu dito popular, empesadas, estavam cheios de fezes. Como jogavam sempre a sujeira pela janela, eles fizeram também um decreto. Toda vez que fosse jogar sujeira, eles teriam que gritar antes. E eles gritavam então lavar e a merda, tá? Certo. Essa gente, ó, foi da casa mais alta lá, tá? Vendo? Tá? Epa. Bom. Aqui vai dar pra você ver como as casas eram feitas, ó, pedra, barro e gordura de baleia, tá? Onde dava a liga na massa, construída no estilo barroco. Mas as todas eram feitas dessa forma, pedra, barro e gordura de baleia. Chamada Pátio da Paixão, dentro dela são pequenos altares para as paixões de Cristo. 10 portais espalhados dentro do santuário onde passa a procissão da Via Sacra. Ela é aberta uma vez por ano na Sexta-feira Santa, tá? Ela foi aberta uma vez por ano. As casas também todas iguais, diferenciadas cores, porta e janela, para a entrega de mercadoria. Não tinha um número, eram pela cor da casa. Por isso que a cidade era toda colorida, diferenciada as cores de porta e janela. Cada cor dessa é como se fosse o número da própria casa. Tá? Entendi. Por isso que as cores são diferenciadas. Casa de espaço, casa de governo. Casas também com mais portas, não tem janelas, eram comércios. Onde eles faziam a troca de mercadoria para o mercado negreiro. Essa porta com comercialização de carro e a porta amarela
canela, o açúcar e o café, tá? Essa ponta amarela aqui. Muita história. Temos aqui a igreja Santa Rita de Cássia, construída em 1722. Dentro dela funciona o Museu de Arte Sacra e ela é o cartão postal da cidade. Essa é a igreja dos mestiços, mistura de raça, tá? Se vocês quiserem descer para dar uma olhada. Eu acho que é bom, não, vai. Que era a rua mais estreita, acendia fogueira, se bebedava, surgiram as mulheres e os cabarés todos nessa rua. Chama a Rua do Pecado. Pecavam aí e se confessava a igreja. Toda vez que pecavam e confessavam, eles teriam que pagar uma taxa ao padre, o padre dizia que o pecado morava ao lado, tá? Maravilha. A cidade, gente, ela foi feita vários quarteirões para dificultar a entrada de piratas. Era como um labirinto, eles entravam e se perdiam dentro da parte histórica, assim ficando fácil de capturá-los, tá? Pode reparar que você não consegue achar a saída, né? Como um labirinto. A maioria das casas, elas se mantêm fechadas, elas são residentes, pessoas moram dentro da casa. Então eles fecham aí a parte de fora e abrem a parte de dentro da casa para ventilação. Todas as outras casas, elas têm um jardim, que vai de um lado ao outro da rua, que é a saída de fundo, o escape. Já estaria invadido de um lado e já fugia pelo outro, tá? Todas essas casas elas têm um jardim aí. As casas das esquinas, gente, ó, você pode ver que elas são um pouquinho mais adiantadas para o vento circular, tá? Então o que acontece? Às vezes a pessoa pergunta onde você mora. Eu moro lá onde o vento faz a curva, que era a casa da esquina. Aqui nós temos também essa casa mais moderna, foi feita de pau a pique devido ao tempo que desmanchou. Fizeram essa construção mais nova, não puderam mexer mais. Ali é a avenida principal, o Rua do Comércio, é a única rua que a gente não passa devido ao movimento de pessoas, tá? Esse prédio aqui não pode ser feito porque eles não têm a foto nem a fachada. Não tiveram como refazer o prédio, ficou só o terreno vazio. Os três telhados, gente, ó, a eira, a beira e a estribeira. Essa era uma das casas mais ricas. Quando perdia toda a riqueza, perdiam as estribeiras, que eram os três telhados. Então deu um dito popular, perdeu as estribeiras, perdia a riqueza e a paciência de ter perdido tudo. Ninguém queria ficar pobre, né? Perdia logo a sua paciência. Esse aqui é o caminho do ouro, onde passou todo o trajeto de ouro da cidade, passou por essa rua. Vinha de Diamantina até Paraty, embarcando para Portugal, o ouro passava tudo por aqui. Vinha no lombo dos animais, era desembarcado ao cais do porto, onde dava banho e retirava o suor. Junto com o suor dos animais, eles colhiam o pó do ouro e assim dizia que lavaram a égua. Lavar a égua quer dizer que fizeram bem. Pegava o pó do ouro, levava até o padre e o padre assinava a sua carta de euforia. O padre, para não dizer que tinha muita riqueza, curava o santo, guardava o ouro e o santo era chamado de santo do ouro, tá? Maravilhoso. Estamos aqui, nós vamos ver agora a igreja do Rosário, a igreja dos negros. Eles deixaram de frequentar homem e mulher porque a religião deles não era o catolicismo, era o banda e o candomblé, tá? Aqui a frente, no finalzinho da rua. Vai ver bem ali no finalzinho lá, a igrejinha pequenininha, ó. É a igreja dos negros, tá? Ela está tendo missa hoje, tá? E as únicas igrejas que tem missa é a igreja do Rosário e a de Santa Rita, a igreja da Matriz, que é aquela que nós saímos ali, tá? Essa igreja foi construída em 1725, tá? A igreja dos escravos de fora. Nós temos aqui também, ó, as casinhas, as vidraças delas são postas lá de fora da casa. Na época, Portugal fez uma compra muito grande de vidro e não tiveram toda a utilidade do vidro, eles fizeram um decreto ao Brasil. Toda casa de barroco colonial, ela teria que ter essa janela de vidro posta lá de fora da casa e assim eles teriam como cobrar os vidros que foram chegando ao Brasil, tá? O calçamento da cidade chamado Pé de Moleque. Devido aos escravos maiores de carregar a pedra, as crianças faziam o assentamento da pedra com pé. As mulheres colocavam os doces na janela, os catavam esses doces, saíam correndo e elas viviam gritando: pé de mulher, pé! Tem que roubar, pé. Por isso o calçamento e o doce ele é chamado pé de mulher. As vidraças, os vidros, as casinhas pequenas são chamadas solar e os prédios maiores são chamados sobrado. Solar era só residência, sobrado ele era comércio embaixo e pedarias em cima. Então toda vez que comprava um sobrado, dizia que subiu na vida. Subiu na vida, construiu sobrado, tá bom? Ai, maravilhoso. Nós vamos ver aqui à frente, tá vendo essa casinha de esquina aqui, ó? Aqui é onde foi gravada a novela Gabriela, tá? Aí era o base do seu Najib, né? Então ela subiu nesse telhadinho aí pra catar pipa, ó. Foi aqui? Tava na praça, tá vendo? Qual foi o telhado? Aí, ó, esse telhado aí, tá vendo?